A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, uma boa noite a todos. Já estamos entrando aí quase que na madrugada. É muito importante que a gente venha, seja a qualquer momento, a qualquer hora ou a qualquer lugar, estar servindo ao Senhor. E hoje, essa noite, eu queria trazer uma palavra da parte do Senhor, que tenha havido muita distorção a respeito desse assunto, que é o arrebatamento da igreja, o evento mais esperado pela igreja do Senhor, o evento mais esperado pelos salvos, pelos aqueles que verdadeiramente creem no Senhor Jesus Cristo e aguardam o dia do encontro, o dia da reunião com Ele, para as bodas. E é por isso que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 3, Paulo diz assim: que ninguém vos engane de maneira nenhuma. Paulo já começa logo vos dizendo que de maneira alguma ninguém vos engane. Porque esse assunto, meus queridos e amados irmãos, é o assunto onde mais há engano, é o que diz respeito ao arrebatamento da igreja e à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto a qual eu queria ler para meditar um pouco aqui em alguns minutos com os irmãos, é o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 1 e o versículo 2. Para a nossa meditação, precisamos abrir a nossa mente e deixar que o Espírito venha nos conduzir, venha abrir o nosso coração para que nós venhamos compreender algumas coisas que serão ditas. Porque se nós endurecermos o nosso coração e crermos na palavra do jeito que a gente acha que ela seja, a gente nunca vai compreender. Porque nós temos que compreender a palavra como ela é e não como nós queremos que ela seja. Então, Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na sua segunda epístola, 2 Tessalonicenses capítulo 2, o versículo 1 e 2, ele diz assim: Agora, irmãos meus, rogamo-vos a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro ele fala da vinda. E quanto à nossa reunião com Ele, que não sejais facilmente demovido do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se fosse escrita por nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Amém, meus queridos e amados irmãos? A palavra abençoada, a qual Paulo vai tratar aqui sobre dois acontecimentos que irão acontecer, dois eventos que irão acontecer, estão ligados. Esses dois eventos eles estão ligados, mas que acontecerão em períodos diferentes. Paulo vai tratar aqui sobre a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Nós vamos meditar em alguns textos paralelos a esses, que vão corroborar para tudo que será dito aqui. É importante que a gente entenda que Paulo inicia o texto falando da vinda, porque João, quando foi arrebatado em espírito para receber a revelação do Apocalipse, João viu a grande cidade que a Bíblia diz que desde os dias de João ela descia do céu. É por isso que Paulo inicia aqui dizendo a vinda, porque está ligado. Nós seremos arrebatados porque Cristo está vindo com a Nova Jerusalém. E 7 anos antes da cidade santa, a Nova Jerusalém, chegar ao seu destino final, a igreja será tirada. A igreja será tirada 7 anos antes de ela chegar ao seu destino final.
E então nós precisamos aqui entender esses dois pontos, que são fundamentais para que a gente compreenda, né, a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião, né, com Ele. Que são dois eventos, né, diferentes, mas que estão ligados. O livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, né, ele vai falar sobre o mesmo assunto. Sobre o mesmo assunto. Temos que entender que ali ele também está falando desses mesmos dois eventos. Apocalipse 3:10 ele diz assim, porque guardaste a minha palavra, que provou a tua perseverança. Eu também te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Isso aqui, meus queridos e amados irmãos, é o arrebatamento da igreja que acontecerá antes da grande tribulação. É a nossa reunião com o Senhor, onde nós nos encontraremos com o Senhor e seremos guardados da grande tribulação. Então, para você que prega, que ensina que a igreja passará pela grande tribulação, não é o que a Bíblia diz, porque nós seremos guardados da grande tribulação, né? A Bíblia diz aqui que eu te guardarei ou aqui quer dizer que será tirado antes da grande tribulação e não depois, nem no meio, né, nem no fim da grande tribulação, porque nós não seremos arrebatados na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim antes da sua vinda literal, 7 anos antes da vinda de Cristo, do aparecimento de Cristo, onde todo olho o verá. A sua igreja será tirada, a sua igreja, né, será ali arrebatada, né, para estar com o Senhor nos ares. E o texto continua dizendo, né, que há de vir sobre o mundo inteiro e que provará os que habitam sobre a terra. E o versículo 11 ele diz, venho repentinamente, mantém firmemente o que tens para que ninguém tome a tua, né, coroa. Então nós seremos primeiro arrebatados. E 7 anos depois do arrebatamento acontecerá, né, o segundo evento que Paulo, né, coloca ali em 2 Tessalonicenses 2:1, que é a vinda, né, literal, né, de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é assim, meus queridos e amados irmãos, que acontecerá, né, o arrebatamento, né, da igreja. Paulo também escrevendo a 1 Tessalonicenses, né, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, né, no capítulo 4, versículo 16, né, e versículo 17, Paulo nos diz ali como será, né, esse arrebatamento. E que o arrebatamento, né, será avisado, né, que vai acontecer. Primeiro, meus queridos e amados irmãos, antes do arrebatamento da igreja acontecerá a ressurreição, né, dos mortos. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, Paulo diz assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, primeira trombeta de prata será tocada. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então a ressurreição dos mortos anunciará o arrebatamento da igreja. Então nós não vamos preceder, né? Se o arrebatamento fosse acontecer nos nossos dias, os mortos em Cristo, aqueles que morreram em Cristo, iriam primeiro ressuscitar. Então acontecerá a ressurreição dos mortos. É o que o Paulo está dizendo em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Está lá em 1 Coríntios também, capítulo 15, versículos 51 e 52, que a gente vai já ler nele e entender algo muito importante e que por muitas vezes é distorcido, né, na verdade lido, né, de forma errada. Então, quando a ressurreição dos mortos acontecer, né, ali será anunciado o arrebatamento da igreja. É um aviso,
né, que o arrebatamento da igreja vai acontecer. Assim como Eliseu foi avisado do arrebatamento de Elias. Os profetas da escola de profetas chegavam para Eliseu e diziam: tu sabes que hoje o teu Senhor será arrebatado por cima da tua cabeça, né? Então ele foi avisado, assim como a igreja será avisada através, né, da ressurreição, né, dos mortos. Irmão Ari, e como será a ressurreição e a transformação do corpo daqueles que morreram em Cristo? Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, né, versículo 51 e versículo 52, né, que vai tratar ali o capítulo todo dele. Esse capítulo de 1 Coríntios está tratando só, né, sobre a ressurreição, né, dos mortos. E aí eu queria que a gente lesse apenas esses dois versículos, 51 e 52, né? 1 Coríntios 15, né, capítulo 51 e o 52. Eu vou ler com calma, né, bem devagar, para que fique entendido para nós, né, esse texto. Ele diz assim, versículo 51: eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Ou seja, nem todos vamos morrer, né? Nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados. Todos nós, né? Devemos entender que Paulo aqui está falando, né, uma ressurreição de modo geral, né? E ele diz: eis que aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, os mortos em Cristo ressuscitam, terão seus corpos transformados, e os vivos também, os salvos, os vivos salvos, também terão seus corpos transformados. Os que ressuscitam e os vivos que são salvos, né, terão seus corpos transformados. Aí o versículo 52 ele continua dizendo: em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Meus queridos, Paulo aqui está falando de modo geral, né? Toda a ressurreição que aconteceu e que acontecerá, né, será assim. Por isso que Paulo está falando que é todos os mortos. Paulo está falando do contexto geral, todas as ressurreições que aconteceram, que tiveram seus corpos glorificados, né, tem como base esse texto. Então, nós teremos os nossos corpos transformados, né, e os mortos que ressuscitarão também juntamente conosco, né, e ressuscitarão incorruptíveis. Observe que esse texto ele está falando da transformação, né, do corpo, e ela será num abrir e num fechar de olhos. Muitos ensinam através desse texto que o arrebatamento da igreja acontecerá num abrir e fechar de olhos, mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia não diz isso, não tem texto, né, que respalde isso, né? Você pode até dizer, mas não tem isso na Bíblia, não tem esse versículo. A Bíblia está dizendo que a transformação do corpo, né, será num abrir e fechar de olhos, e não o arrebatamento da igreja. E nem faz sentido. Qual era o sentido? A gente não está mais limitado a tempo e a espaço, depois do corpo transformado, do corpo glorificado, né? E o que me chama mais a atenção, né, juntamente com esse texto, é o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 16 e o 17. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e versículo 17. Aqui Paulo diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro são eles, né? Observe bem o texto. Primeiro são eles, depois seremos nós, seremos transformados, né? Eles vão ressuscitar. Lá em 1 Coríntios 15, 51 e 52 diz que eles vão ressuscitar e serão transformados.
depois nós seremos transformados. Né? Nós, juntamente com eles, todos seremos transformados, né? Por isso que Paulo diz que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E aí, o versículo 17, ele diz, e depois? Então o arrebatamento não é de imediato. Aí aparece a palavra e depois. E depois? Né? E depois? Não está aí de imediato. Se fosse de imediato, meu querido, Paulo não tinha colocado aí e depois. Então não é de imediato. Né? Paulo diz, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Ou seja, nós iremos nos juntar, os vivos e os que ressuscitaram, né, para nos encontrar com o Senhor nos ares. Porque a Nova Jerusalém, 7 anos antes, né, de ela chegar ao seu destino final, nós seremos introduzidos na Nova Jerusalém pelo arrebatamento da igreja. Pelo arrebatamento da igreja. Irmão Ari, mas por que Paulo colocou esse depois aí, irmão Ari? Por um simples motivo. Porque a gente acha que a profecia de Joel, ela já se cumpriu, mas ainda não se cumpriu. A profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28, ela diz que Deus derramará do seu espírito sobre toda a carne. A Bíblia vai dizer que há de ser que naqueles dias eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então ele diz que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Pedro cita essa profecia inspirada pelo Espírito Santo e Pedro não cita da mesma forma que está escrito. Pedro, quando foi citar a profecia, lá em Atos 2, Pedro diz, e há de ser que naqueles dias eu derramarei do meu espírito. Ou seja, fala de parte. E lá de Joel fala de plenitude. Então o maior avivamento da história ainda não aconteceu. Ele ainda vai acontecer. Veja que maravilhoso, meus queridos e amados irmãos, é a palavra do Senhor. A profecia de Joel capítulo 2, ela ainda vai se cumprir. O maior avivamento da história de todos os tempos ainda vai acontecer. Joel capítulo 2, versículo 28, ainda irá se cumprir nas nossas vidas. Como será isso, irmão Ari? A gente vai ver pela tipologia bíblica 2 tipos, e o principal é o de Jesus Cristo, de nosso Senhor, que é nosso maior exemplo, era o nosso maior exemplo em tudo. Em tudo é o nosso maior exemplo. Mateus capítulo 27, o versículo 52, se não me falha a memória, será o primeiro dos exemplos que eu vou citar. Meus queridos, é algo grandioso, é algo maravilhoso a gente estudar a palavra do Senhor e aprender com ela. Veja que eu estou apenas só citando os textos, mostrando à luz da palavra como será, o arrebatamento da igreja, e ele será avisado pela ressurreição dos mortos, que irão ressuscitar, e todos nós, teremos os nossos corpos transformados, e faremos então uma grande obra nesta terra, uma grande obra. Mateus capítulo 27, versículo 52, que diz assim. Aqui o texto vai falar sobre quando Jesus foi sepultado. Outros, porém, diziam que ele diz assim: e Jesus, bramando novamente com grande voz, entregou o seu espírito. O versículo 50. O versículo 51 diz: eis que o véu do santuário se rasgou em 2, de alto a baixo. A terra tremeu e as pedras se fenderam. O versículo 52. Os sepulcros se abriram e muitos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. Esse é um dos tipos do que há de acontecer na ressurreição dos mortos, que precede o arrebatamento da igreja.
A Bíblia diz: e os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. Na hora que Jesus morre, eles ressuscitam, mas eles não saem do sepulcro, eles continuam lá. Eles só ressuscitaram, né? No versículo 52 eles ressuscitam. E no versículo 53, um minutinho só. No versículo 53, que é quando Jesus ressuscita, né? Ele diz assim, ó: e saindo, né, dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Meus queridos e amados irmãos, observe como é grandioso isso, né? A gente analisando esse texto e entendendo ele, e você pode ter certeza que exatamente isso acontecerá, né? Na ressurreição dos mortos. Se os mortos ressuscitassem nos nossos dias, se você tivesse um parente que já dormiu no Senhor e que hoje está sepultado, você ainda iria ver ele antes do arrebatamento da igreja e iria fazer com ele, juntamente conosco, uma grande obra evangelística, o maior avivamento, o maior derramamento do Espírito Santo de Deus sobre toda, a Bíblia diz que é sobre toda a carne. Aleluia. A Bíblia diz: e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, quem de Cristo, eles passaram 3 dias depois que ressuscitaram dentro dos sepulcros, e só saíram depois da ressurreição dele. E entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Meu Deus. Meu Deus, que coisa maravilhosa, Senhor, é a Tua palavra, Senhor. Que coisa maravilhosa, Senhor, é a Tua palavra. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós ainda iremos, meus queridos, contemplar o maior avivamento, a profecia de Joel se cumprindo. Nós ainda iremos fazer Filipe experimentou ainda isso em vida. O que a gente vai viver, né? O que a gente vai viver, Filipe experimentou ainda isso antes. Quando Filipe era transladado, como foi transladado daquela ocasião do eunuco. Filipe era transladado, e nós vamos ser assim, meus queridos. Nós já com os corpos transformados, com os corpos glorificados, não precisaremos mais de carro, não precisaremos mais de moto, né? Ou seja, qual for o transporte que hoje nós estamos usando, não precisaremos mais. Nós seremos transladados. Ou seja, eu vou pensar em um país e eu vou para lá, meus queridos e amados irmãos. Seremos transladados. A igreja vai chegar a lugares em que num período de 2000 anos aproximadamente que nós estamos hoje, ela nunca chegou. A igreja vai alcançar lugares que ela muitas vezes tentou e não conseguiu. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E o segundo exemplo que eu queria deixar para meus amados irmãos é o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o maior exemplo. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 1 em diante. Esse é o maior exemplo que nós temos biblicamente, né, que usamos para falar sobre a ressurreição dos mortos. E ele diz assim, 1 Coríntios 15, né, a partir do versículo 1, ele diz: ora, eu vos declaro, meus irmãos, que o evangelho que por mim vos foi anunciado, ao qual também recebeste e no qual também perseverais, pelo qual também sois salvos e conservardes firmemente como vos tenho pregado, isto se não tendes crido em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, né? Pagou o preço, nos redimiu, assim como está registrado nas Escrituras,
e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, assim como está registrado nas Escrituras. Cristo foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, como a gente viu, né, lá no texto de Mateus, capítulo 27, 52. O versículo 5 de 1 Coríntios 15, ele diz: e apareceu primeiro a Cefas, depois da ressurreição. Então Cristo, Jesus nos dando o exemplo, depois da sua ressurreição, ele não foi assunto aos céus de imediato. Não, meus queridos amados irmãos, de forma alguma, né? Então de forma alguma acontecerá conosco também, mas vai acontecer do jeito que aconteceu com ele, porque ele é o nosso exemplo, né? Então, e que apareceu primeiro, né, a Cefas e depois aos 11, né? Então ele primeiro aparece às Cefas e depois aos 11. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais muitos ainda vivem, mas alguns deles já dormem. E depois apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos. E enfim, por último, apareceu também a mim como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos e nem sou digno, né, de ser chamado apóstolo, porque perseguia a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça não tem sido vã para comigo. Antes tenho trabalhado muito mais do que todos eles. Porém, não eu, mas a graça de Deus está comigo. Porque, ou seja eu, ou seja eles, assim pregamos e assim haveis crido. Glória a Deus. Bendito seja, né, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos e amados irmãos, a Bíblia diz que antes do arrebatamento da igreja, a igreja fará uma grande obra na terra. Um maior avivamento, um maior derramar do Espírito Santo de uma forma qual nunca foi visto. Assim, quando os mortos ressuscitarem em Cristo, nós teremos os nossos corpos transformados. E então faremos uma grande obra, né? Não será o governo, não será políticos, né, que irão restaurar os que estão viciados em drogas, aprisionados, cativos, que estão afastados, mas que estão cativos pelas drogas, mas sim a igreja do Senhor, que será avivada. O maior avivamento, meus queridos e amados irmãos, acontecerá, né, nesse período. Que coisa maravilhosa, que coisa grandiosa. Bendito seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então se prega muito por aí, se ensina muito que a igreja entrará pela grande tribulação, mas nós não entraremos de nenhuma forma. Não há respaldo bíblico para dizer que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eles usam esse texto de 1 Tessalonicenses, né, de 1 Tessalonicenses, para dizer que a igreja vai passar pela grande tribulação. Esse mesmo texto que eu vos li, de 2 Tessalonicenses capítulo 2, o versículo 1 em diante, para dizer que a igreja vai passar pela grande tribulação, mas não vai. O que acontece aqui é uma má interpretação do texto. É isso que acontece. Eu vou ler o texto continuando a partir do versículo 3, para nós entendermos mais alguma coisa aqui. Onde Paulo, né, escrevendo a eles, diz: ninguém vos engane de maneira nenhuma, porque não acontecerá assim, mas certamente primeiro virá a apostasia. E será manifestado o homem do pecado, aquele que por natureza é filho da perdição. Meus queridos, nós devemos entender que a palavra apostasia aí, o sentido da palavra é retirada. Não é a apostasia de apóstata, daqueles que se apostataram da fé. Não. Se você analisar o versículo 7, ele vai dizer: porque já o mistério da justiça está operando, e somente há um que agora o resiste, até que do meio ele seja tirado. Porque antes da manifestação do anticristo,
Antes que ele se manifeste, a Bíblia diz que a igreja será tirada, que o Espírito Santo de Deus será tirado juntamente com a igreja, porque ele é o Eliezer que vai levar a sua esposa até o seu esposo. O Espírito Santo levará a sua igreja até o seu Senhor, até Cristo. E então, esse homem será manifestado, o homem do pecado, o iníquo, mas ele não se manifestará antes que a igreja seja tirada. Não, será depois da manifestação. O arrebatamento da igreja não é o fim, mas o início do fim. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então nós devemos entender esse texto nessa ordem, que a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e o arrebatamento da igreja estão ligados, mas que acontecerão em dois tempos diferentes. Um acontecerá antes da grande tribulação e outro no final da grande tribulação, que será a vinda dele literal, dará início à batalha do Armagedon, né? E o que eu acho mais interessante, meus queridos irmãos, a gente já falou sobre a ressurreição dos mortos e a transformação do corpo. A gente já viu os textos bíblicos, né? Vimos também que juntos nós vamos fazer uma grande obra, um maior avivamento, um maior derramar do Espírito Santo de Deus ainda está para acontecer. E agora eu queria mostrar também os textos que a gente apoia e defende a nossa fé de que a igreja não entrará na grande tribulação. Porque não adianta eu só falar se eu não mostrar o texto. Mas é muito grandioso, meus queridos e amados irmãos, meditar na palavra do Senhor e na garantia daquilo que Deus tem para nós. Joel capítulo 2, né? Joel capítulo 2, versículo 1 e 2. Joel capítulo 2, versículo 1 e 2. Joel capítulo 2, versículo 1 e 2. Que ele diz assim, meus queridos e amados irmãos, esse texto ele vai falar sobre o período da grande tribulação e a vinda literal de Cristo, o cumprimento de Mateus 24, a vinda literal de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: tocai, Joel capítulo 2, versículo 1, tocai a chofar em Sião, a chofar a trombeta, em Sião, e clamai em alta voz no meu monte santo. Tremei todos os moradores da terra, porque o dia, veja que agora ele está falando do dia do Senhor, é a sua vinda. Porque o dia do Senhor, Jeová, vem e está perto. Então ele está falando aqui, meus queridos irmãos, no capítulo 2 de Joel, versículo 1, do dia do Senhor, que é aquele mesmo que Paulo falou lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2, e o versículo 1. O dia, a vinda dele. O dia do Senhor vem e está perto. E aí ele fala da vinda, E aí ele continua dizendo: porque se aproxima o dia de tristeza, a grande tribulação, o dia de trevas, o dia de densa escuridão, como a alva que se estende sobre os montes. E aí ele continua, falando o texto, e diz assim: assim virá um povo grande e poderoso, que nunca houve nos dias antigos, nem depois dele haverá anos adiante nas gerações seguintes. Que povo é esse que vem com Jesus Cristo? Se a igreja vai passar pela grande tribulação, que povo é esse que vem com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores,
Que povo é esse, meus queridos e amados irmãos? Vamos ver Apocalipse 19. Apocalipse capítulo 19. O versículo 17, o versículo 7. Apocalipse 19, né? Lá em Joel 2, 1 e 2, a gente viu, né, que Jesus, quando está ali voltando, depois da grande tribulação, ele volta com um povo forte, um povo grande e numeroso. Apocalipse 19, versículo 7, ele diz assim: regozijemos, né? Regozijemos e alegremos e demos glória, porque é chegado o dia das bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se aprontou. Vou repetir o versículo 7. E regozijemo-nos e alegremo-nos e demos glória, porque é chegado o dia das bodas do Cordeiro. Segura esse texto aí. Vamos lá para Lucas. Capítulo 12, versículo 36. Lucas 12, 36. Lucas, capítulo 12, né, o versículo 36. Que ele diz assim: portai-vos semelhante aos homens que aguardam o seu Senhor voltar das bodas. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Para que quando ele vier e tocar a porta, logo possam abrir-lhes. Meus queridos, se nós vamos passar pela grande tribulação, com quem Jesus está nas bodas? Com quem? A Bíblia está dizendo aqui, ó: portai-vos semelhante aos homens que guardam o seu Senhor voltar das bodas. Jesus aqui volta para restaurar Israel. Jesus está falando à nação de Israel. Mas Jesus está com alguém nas bodas. E a gente vai ver agora quem Jesus está nas bodas. Com quem Jesus está nas bodas. Apocalipse capítulo 19, voltando para o texto ao qual nós estávamos lendo. Ele diz o seguinte: regozijemos regozijemos e alegremos e demos glória, porque é chegado o dia das bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro. E a sua esposa já se aprontou. A gente não vai entrar nesse assunto, porque é um período da grande tribulação, e aí ia levar muito mais tempo do que para mim poder falar sobre um pouco aí sobre a grande tribulação. Mas quando ele diz aqui a sua esposa já se aprontou, ele está se referindo aos que faltavam, né, que chegaram. Por isso que ele diz que a sua esposa se aprontou, já se completou, né? Já chegou os que faltavam, que são os mártires, que foram martirizados no período da grande tribulação, que vão ser, né, na verdade, que vão ser martirizados no período da grande tribulação. Por isso que ele está dizendo que a sua esposa já se aprontou, ou seja, os que faltavam chegar, né, chegaram. E aí ele continua no versículo 8 dizendo: e foi-lhe permitido vestir, observe bem, e foi permitido vestir linho puro e brilhante, pois o linho fino representa a justiça dos santos. Representa a justiça, né, dos santos. Essa é a igreja do Senhor Jesus. A igreja, né, que o Senhor Jesus está guardando nas bodas do Cordeiro. Jesus arrebata a sua igreja e guarda ela da grande tribulação. Jesus não permitirá que a sua igreja passe pela grande tribulação. E o versículo 14 de Apocalipse 19, ele diz assim: observe que no versículo 8 ele diz: e foi-lhe permitido vestir-se de linho puro e brilhante, pois o linho fino representa a justiça dos santos. Aí agora para o versículo 14 ele diz: e seguiam-no os exércitos que estão no céu em cavalos brancos. Então Jesus agora está voltando, meus queridos, a revelação de Cristo no céu aberto. Jesus está voltando juntamente com a sua igreja, e que é um exército, o mesmo exército lá de Joel 2, 1 e 2. Joel 2, 2 é o mesmo exército. E a Bíblia diz: e seguiam-no os exércitos que estão nos céus em cavalos brancos. Veja as vestimentas desse exército.
e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. É o mesmo povo, é o exército, é a igreja do Senhor, que agora está voltando com ele, que agora, né, se dará início aí à batalha do Armagedon, a grande guerra do Armagedon, né, é onde se dará início, é quando Cristo literalmente é visível, onde ele aparece, a sua aparição é literalmente onde todo olho verá. É aí que Cristo aparece. Mas nós seremos arrebatados antes da grande tribulação. E não depois, nem no meio, meus queridos amados irmãos. Nós não seremos arrebatados na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu costumo dizer aos irmãos, né? Meu querido, não espere a vinda, espere o arrebatamento da igreja, espere o tocar da trombeta de Deus, porque quem diz que vai ser arrebatado na vinda de Jesus, está dizendo que será arrebatado depois da grande tribulação. Acontecerá esses dois eventos que estão ligados, porque, né, Jesus estará descendo com a cidade santa, com a Nova Jerusalém, e 7 anos antes dela tocar o seu destino final, Cristo tirará a sua igreja. Não é ele que vem até nós, é nós que iremos até ele a encontrar com o Senhor nos ares. Cristo não vai vir para depois voltar e depois vir de novo. É uma vinda só, uma vinda só. E onde nós vamos nos encontrar com o Senhor é na Nova Jerusalém, é na cidade santa, onde ele sairá para receber a sua esposa para a festa das bodas do Cordeiro. Onde nós seremos ali galardoados, onde as nossas obras serão julgadas, e não será um julgamento condenatório, mas um julgamento de galardão pelos trabalhos prestados pelo Senhor aqui na terra. E então cearemos juntamente com ele naquele período, é as bodas do Cordeiro, que é outro assunto. Mas nós devemos entender, meus queridos e amados irmãos, como é maravilhoso, meus queridos e amados irmãos. É motivo de grande alegria. É como o texto de Apocalipse 7 diz: regozijemos e alegremos e demos glória, porque é chegado o dia das bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se aprontou. Não é noiva, é esposa. É a sua esposa. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja. O texto da cidade santa que João viu, né, descendo, é o texto de Apocalipse 21, 23, e ele diz: e a cidade, né, não necessita do resplendor do sol nem da lua, porque a claridade da glória de Deus a iluminará, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Né, Apocalipse 21, que vai falar sobre a cidade, né, Apocalipse 21, a partir do 9, Apocalipse 21, 9, ele diz: e veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem e mostrar-te-ei a esposa desposada do Cordeiro. E levou-me pelo Espírito a um grande e alto monte, e me mostrou a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia do céu, né, de Deus. Então a cidade descia desde os dias de João. Meus queridos, devemos glorificar ao Senhor, né, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele está fazendo. Que maravilhoso é, né, saber que nós estaremos na cidade santa, desfrutando dos benefícios da salvação, participando das bodas do Cordeiro. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, agora a gente viu, né, que a gente não entrará na grande tribulação, mas que o Senhor nos guardará, né, que o Senhor vai nos livrar desse dia terrível, né, que é um dia, a Bíblia diz que de densas trevas, de muita escuridão, um dia onde Deus derramará a sua ira sobre toda a impiedade, e nós não estaremos mais aqui, nós estaremos, né, com o Senhor nos ares.
participando das bodas do Cordeiro, sendo galardoado por Ele. Enquanto nós estamos lá, a terra estará passando por um período da grande tribulação. O Salmo 45, Salmo 45, que vai falar sobre, né, a igreja, né, que é um salmo profético a respeito da igreja. Ele diz no Salmo 46, versículo 8, ele diz: vinde e contemplai as proezas do Senhor Jeová, que desolações Ele tem feito sobre a terra. Né? Fala sobre o período da grande tribulação, onde nós estaremos dentro da Nova Jerusalém e vamos contemplar as proezas que Deus tem feito na terra. Né? Nós vamos ver, meus queridos e amados irmãos. Infelizmente, muitas pessoas, mesmo a gente ensinando, mesmo a gente pregando, mesmo a gente dizendo que só Jesus salva, que só Jesus, né, vai levar para o céu, que Ele é o único caminho, que Ele é a única verdade, mesmo assim, existem ainda pessoas que endurecem o seu coração e que rejeitam o único caminho que pode nos levar para o céu, que é Jesus Cristo. Não existe outro caminho. O período da grande tribulação, meus queridos, é um período tão terrível que Cristo, o próprio Senhor Jesus, disse que é um período que nunca houve e nem tão pouco haverá. Um período, né, que haverá um grande lamento. Acontecerá duas grandes guerras, né, uma no final da grande tribulação e outra no fim do milênio. A batalha do Armagedon, ela dará início ao milênio, e a batalha de Gog e Magog, ela é no final do milênio, depois do milênio, onde Satanás será solto e depois será preso e lançado no lago de fogo junto com a besta, com o falso profeta e com todos aqueles que não quiseram saber de Jesus Cristo, que tiveram as suas oportunidades, mas que o negaram e não quiseram saber dele. Mas que coisa grandiosa é saber que nós não vamos entrar na grande tribulação. Por isso que nós devemos pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. Não devemos perder tempo, devemos aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá para pregar a palavra de Deus, para que as pessoas entendam, compreendam e se arrependam dos seus pecados, para que elas possam ser salvas, que o propósito de Deus é a salvação em Cristo Jesus, para que todos nós venhamos a arrependimento de pecados e assim morar com o Senhor para sempre nos ares. A Nova Jerusalém, a Bíblia diz que ela não precisar de luz, porque a glória de Deus a iluminará. A glória de Deus, ela é tão poderosa que o sol não dará mais a sua luz, a lua não dará mais a sua luz. A glória de Deus, meus queridos e amados irmãos, ela é tão potente, a glória de Deus ela é tão grande que ela penetra, e onde ela penetra fica transparente. Por isso que João viu o ouro como cristal, porque a glória de Deus penetrava de tal forma que ficava transparente. A glória de Deus. Oh, aleluia, meu Deus. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos, nós seremos arrebatados antes da grande tribulação. Antes da grande tribulação. A igreja, eu vejo, meus queridos e amados irmãos, quanta gente falando que a igreja será moída na grande tribulação. Meu Deus, que barbaridade. Nós não temos texto na Bíblia, meus queridos amados irmãos, para isso. Não temos. A igreja não entrará de nenhuma forma na grande tribulação. De nenhuma forma. Tem um texto em Isaías que também vai dizer isso. Mas os textos que já foi citados são textos, né, muito claros. O próprio Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz que aquele dia não nos surpreenderá como ladrão, porque nós não estamos na treva, nós não estamos nas trevas, nós não somos da noite, mas somos do dia, somos da luz. Então nós não seremos surpreendidos como ladrão, porque nós não estaremos mais aqui. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor.
A Bíblia diz que nós sentiremos as dores de parto, né? Vai falar lá em Isaías, as dores de parto, né? Onde vai falar que são as dores de uma mulher grávida. Como uma mulher grávida, né? Que está para dar à luz e geme em dores, assim nos apresentamos diante da sua presença, ó Senhor Jeová. E o versículo Isaías 26, né, o versículo 17, o versículo 20, ele diz assim, o versículo 20, Isaías 26, versículo 20, ele diz assim: vai, povo meu, e entra nos teus quartos, e fecha as tuas portas em torno de ti, oculta-te só por um momento, até que passe a indignação ou a ira. Ira aponta direitinho, meus queridos e amados irmãos, para a grande tribulação. Mas a Bíblia diz aqui que Deus está mandando nós entrarmos nos quartos, né, nos teus quartos, e fechar as portas sobre ti. Oculta-te só por um momento, até que passe a indignação. Então Deus nos guardará. A Bíblia diz que Jesus foi preparar lugar. Se eu não me engano, é 1 Tessalonicenses 1, versículo 10. Deixe. 1 Tessalonicenses, versículo 10, que também vai falar da ira, que Deus nos livrará da ira, que Deus nos guardará da ira. Né? E as duas coisas que nós temos, que ainda nos resta fazer, as duas coisas, né? Que está no versículo 9 e versículo 10, que ele diz, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. Pois ele mesmo, né, contam a respeito da acolhida providencial que devemos entre vós, e de como vos converteste dos ídolos a Deus, com a fim de servi-lo, né, como Deus vivo e verdadeiro. Primeiro, servir. Versículo 9, servir a Deus é uma das coisas que ainda nos resta, somente duas. A primeira é servir. E o versículo 10, e a esperar do céu a seu Filho Jesus, né, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, e que nos livra da ira, né, vindoura. Né? A ira vindoura é o período da grande tribulação, onde a ira de Deus será derramada, e que ele nos livra, né, da ira, nos livra, né, da ira. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus maravilhoso. Que Deus maravilhoso. Quão grande é o Senhor. Poderoso, Deus forte, Deus valente. Né? Então Deus, né, Deus de nenhuma forma permitirá quem prega e ensina que a igreja passará pela grande tribulação. Está distorcendo a palavra, está falando errado. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3 diz assim: portanto, não pois quanto disserem a paz e segurança, então virá sobre eles a destruição repentina, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo algum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Meus queridos, nós não seremos pegos de surpresa, nós não seremos surpreendidos, porque nós não estaremos mais aqui. O Senhor já tem nos arrebatado, nós já estaremos com Ele na Nova Jerusalém, participando das bodas do Cordeiro, ceando junto com Ele. A Bíblia diz que Ele irá nos servir. Nós veremos o Senhor face a face. Nós estaremos agora com o Senhor. E aí nós voltaremos com Ele como um grande exército, que nós vimos lá em Joel 2:2. Como nós vimos em Apocalipse 19, 7, 14. Que Ele voltará no fim da grande tribulação com um grande e poderoso exército, né, que é a sua igreja. Que é a sua igreja. Amém, meus queridos e amados irmãos? Eu queria deixar essa palavra, né, para que acabasse, né,
com algumas dúvidas com o que os irmãos têm, que com muitas dúvidas que as pessoas estão deixando na cabeça dos irmãos. Irmãos antigos na fé, mas que muitas vezes permitem que essa dúvida entre no seu coração. Mas a igreja, meu querido e amado irmão, não vai passar, né, pela grande tribulação, de forma alguma. A igreja não vai passar. A palavra de Deus, ela precisa ser estudada, a palavra de Deus, ela precisa ser examinada, para que assim nós possamos ter mais entendimento da sua palavra. E para, como Paulo disse, nós não sermos enganados. Não podemos nos deixar ser enganados. Nós temos ela hoje na palma de nossas mãos. E não podemos nos deixar ser enganados. Porque Deus vai livrar o seu povo. Porque Deus está com a sua igreja. E Ele vai nos arrebatar antes da grande tribulação. É assim que eu creio. É assim que será. Porque é cumprimento da palavra. Ela vai se cumprir. Quem quiser ficar para a grande tribulação, que fique. Terá outra igreja, né, aí na grande tribulação, que será arrebatada. A Bíblia não terá só um arrebatamento. A Bíblia fala de 2 arrebatamentos. 2 arrebatamentos. 2. Não é só um. O arrebatamento da igreja é o primeiro arrebatamento que acontecerá. Depois dos arrebatamentos de Enoque. Depois do arrebatamento de Elias, né, depois do arrebatamento de Cristo, né, com os mortos que ressuscitaram, porque aqueles mortos que ressuscitaram, eles foram junto com o nosso Senhor nos ares. A Bíblia diz que Ele levou cativo o cativeiro. Então, depois do arrebatamento da igreja, ainda haverá mais um arrebatamento, que será no finzinho da grande tribulação, onde as 2 testemunhas vão viver tudo aquilo que Cristo viveu, para que a nação de Israel se converta. Onde eles vão viver a vida de Cristo, onde eles vão viver os sinais, os milagres, onde eles vão viver a morte, onde eles vão viver o sepultamento, onde eles vão viver a ressurreição. Que a Bíblia vai dizer que veio sobre eles o Espírito de vida, e eles se puseram de pé. E depois, assim como a igreja ouvirá a voz, no dia do arrebatamento, que é um tipo do arrebatamento de João. Se você for estudar o livro do Apocalipse, você vai ver a igreja em Apocalipse capítulo 1. Você verá a igreja em Apocalipse capítulo 3, 2. Você verá a igreja em Apocalipse capítulo 3. E em Apocalipse capítulo 4, a igreja será arrebatada. A Bíblia diz em Apocalipse 4, como tipologia, que ali o anjo diz a João: subi cá. Ele escuta a voz: subi cá, que é um tipo do arrebatamento da igreja. Então ali João é arrebatado, né? E ali é a tipologia do arrebatamento da igreja. Apocalipse 5 não tem mais igreja. Apocalipse 6 não tem igreja. Apocalipse 7 não tem igreja. Apocalipse 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 não tem igreja. A igreja aparece nas bodas e depois voltando como numeroso e grande exército com o nosso Senhor, né, para a batalha do Armagedon. Em Apocalipse 19. Somente depois de Apocalipse 4, a igreja só aparece em Apocalipse 19, nas bodas do Cordeiro. Apocalipse 11 são as 2 testemunhas, né? As 2 testemunhas. E a Bíblia diz que com 3, quando eles passarem o seu ministério, virá sobre eles, porque eles morrerão e serão crucificados na praça, né? Eles serão crucificados na praça. E a Bíblia diz que quando passar os 3 dias e meio, a Bíblia diz que virá sobre eles o Espírito de vida, e eles ressuscitarão. E a Bíblia diz que ouviu-se uma voz do céu: subi cá. É o segundo arrebatamento. O segundo arrebatamento. É por isso que aquele texto lá de Apocalipse, né, o capítulo 19, o versículo 8, ele diz que a igreja, né, que a esposa já se aprontou. São eles que chegaram, as 2 testemunhas e os mártires que morreram no período da grande tribulação. Eles, juntamente com os mártires, serão arrebatados e entrarão na Nova Jerusalém para as bodas do Cordeiro. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Ali
não é a igreja do Senhor. Ali é as duas testemunhas, né? As duas testemunhas e os mártires, que a Bíblia chama de santos, que faz parte da igreja e que estará, né, participando da Nova Jerusalém, das bodas do Cordeiro na Nova Jerusalém. Mas a igreja foi arrebatada antes da grande tribulação, antes, e vai se unir com os mártires e com as duas testemunhas. E é por isso que a Bíblia diz que a sua esposa já se aprontou, porque eles chegaram. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, compartilhe esse texto, que pessoas possam ser alcançadas por essa palavra, que pessoas possam ter agora suas dúvidas tiradas, né, a respeito desse assunto por esta palavra. Compartilhe, né, compartilhe, envie essa mensagem, essa palavra, né, da parte do Senhor. Amém? Logo, logo em breve, eu trarei, né, um outro assunto muito importante, né, para nossos dias, para as nossas vidas, para que Deus, né, nos abençoe cada vez mais. Que Deus em Cristo possa abençoar, que Deus em Cristo abra o seu entendimento, abra o seu coração, que Deus em Cristo te fortaleça, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, a paz do Senhor. Que Deus te abençoe grandemente. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor.